Olá, eu sou a chefe Vanessa Sena e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa deliciosa torta de frango para você fazer agora para o Natal ou para o Ano Novo. E o melhor de tudo, ela é super fácil de fazer, super recheada e a massa fica folhada, o que é uma delícia. Mas antes de passar a receita, já deixe seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E também ative o sininho de notificações, pois toda semana temos vídeos novos no canal. Então, sem mais delongas, bora para a receita! Para a massa da torta, nós vamos usar 300 gramas de farinha de trigo sem fermento, 200 gramas de manteiga sem sal gelada, 150 ml de água gelada e 1 colher de chá de sal. E em uma batedeira eu vou colocar a farinha, a manteiga e o sal. E vou usar o batedor em formato de folha. E vou colocar para bater em velocidade mínima. E vou acrescentando água aos poucos, até dar o ponto. Pode ser que você precise usar toda a água dependendo da umidade da sua farinha. E eu vou colocando a água até a farinha juntar toda, assim. E ficou pronta a massa. Ela não deve bater muito, é só para juntar mesmo. Você consegue ver que ela está com muitos pedaços de manteiga que não incorporaram na massa. E ela tem que ficar desse jeito mesmo, pois isso vai fazer com que a nossa massa fique folhada. Então, cuidado para não bater muito a sua massa. Eu peguei um papel manteiga e coloquei toda a massa em cima. Depois, peguei 1/4 da massa e reservei. Coloquei outro papel manteiga sobre a massa e vou começar a abrir a massa com um rolo, até ela ficar com uma espessura de 3 a 4 centímetros. E você consegue ver os pedaços da manteiga dentro da massa. Eu peguei uma forma de torta de 20 centímetros com fundo falso e vou virar a forma em cima da massa. E depois virar tudo e ir encaixando toda a massa na forma. Você tem que ir ajeitando ela direitinho para ela ficar certinha. E leve para o freezer por 10 minutinhos. Enquanto a massa está no freezer, pré-aqueça o seu forno a 200 graus Celsius. E a massa que separamos, coloque em um saquinho de freezer e reserve na geladeira. E vamos agora para o recheio. Eu vou usar 400 gramas de peito de frango cortado em cubos grandes, uma cenoura média cortada em rodelas, uma cebola cortada em cubos, 1 colher de chá de páprica defumada, 1 colher de chá de orégano, 1 colher de chá de salsinha e meia colher de sopa de sal. Você pode colocar os temperos da sua preferência. E eu vou colocar todos os ingredientes em uma panela de pressão. E vou cobrir tudo com água. E vou levar para cozinhar na pressão por 15 minutinhos. Enquanto cozinha o nosso frango, nós vamos voltar para a massa. Agora que ela está congelada, eu vou retirar todo o papel de cima. E com uma faquinha eu vou retirar todas as rebarbas da massa que ficou para fora da forma. E agora com um garfo eu vou fazer furos em todo o fundo da forma e nas laterais, para não correr risco da massa ficar com bolhas e ela ficar retinha. Lembrando que estou fazendo tudo isso com ela congelada. E vou colocar ela em cima de outra forma, pois vai vazar manteiga da torta quando ela estiver no forno. E eu vou levar ela para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por 10 minutos ou até dourar. Enquanto a massa assa, eu vou pegar a massa que eu tinha reservado na geladeira e vou abrir a massa entre 2 papéis manteiga, deixando na espessura de 3 centímetros. E vou reservar novamente essa massa na geladeira.
E ficou pronta a massa da torta. E ela dá uma encolhida mesmo, é normal, pois a massa perdeu muita manteiga ao assar. E enquanto ela esfria, nós vamos finalizar o recheio. Em um bowl de batedeira, eu vou colocar todo o frango já cozido, sem a água e em temperatura ambiente. Vou colocar o batedor de folha e vou bater em velocidade baixa até desfiar todo o frango. E olha só como ele fica bem desfiadinho. Eu vou colocar em um bowl e reservar. E vamos agora fazer o molho branco. Eu vou usar 25 gramas de manteiga sem sal, 25 gramas de farinha de trigo sem fermento, 300 ml de leite e sal a gosto. Eu vou derreter a manteiga em uma panela e depois que derreter tudo, eu vou colocar a farinha misturando bem para ela incorporar toda na manteiga. E vou cozinhar essa farinha até ela clarear um pouco e ficar assim. E eu vou adicionar metade do leite, misturando bem com o fouet para não empelotar. E assim que engrossar um pouco a mistura, eu vou colocar o restante do leite e deixar cozinhar, misturando sempre até começar a ferver. Assim que ferver, eu vou desligar o fogo e vou adicionar o sal a gosto. E vou misturar bem. Eu peguei o frango desfiado e vou acrescentar o molho branco ainda quente. Vou misturar bem até incorporar tudo. E olha só como fica cremoso. Eu peguei a massa da torta e eu vou colocar todo o recheio na massa. E olha como ela fica bem recheadinha. Peguei a massa que estava na geladeira e com o cortador de pizza ou uma faquinha, eu vou cortar tiras na massa. Vou fazer isso na massa toda, pois vamos usá-la para fazer a treliça em cima da torta. Depois de tudo cortado, eu vou pegar uma tira, colocar ela no meio na horizontal e outra no meio na vertical, formando uma cruz. Vou levantar a massa da horizontal, dar uma distância e colocar a massa na vertical. E vou fazer o mesmo do outro lado. Depois eu vou dar uma distância novamente e agora eu vou colocar a tira na vertical por cima da que está na horizontal. Depois eu vou levantar a massa da horizontal e colocar outra na vertical. E vou fazer o mesmo do outro lado. Vou virar a torta e vou dobrar a primeira, a terceira, a quinta e a última tira. E eu vou colocar uma tira na vertical e desdobrar as massas por cima. E repetir do outro lado. Agora eu vou dobrar a segunda, a quarta e a sexta tira. Colocar a outra massa na vertical e lembrando de sempre deixar um espaço entre elas. E vou desdobrar as massas por cima. E vou repetir o mesmo do outro lado. E vamos agora para a última fileira. Eu vou dobrar a terceira e a quinta. E colocar a massa na vertical e desdobrar. E repetir o processo do outro lado. Eu vou apertar a massa da treliça na borda da torta e vou cortar o excesso de massa para ela ficar certinha e grudadinha na torta. E para finalizar, eu vou pincelar um ovo batido em toda a treliça. Eu coloquei em cima de outra forma novamente e vou levar para assar por 15 minutos ou até dourar a treliça. E olha só como ela ficou linda! Agora é só esperar esfriar para poder desenformar. Agora que a torta já gelou, eu vou desenformá-la. Vou colocá-la em cima de um copo e ir soltando as laterais da forma. E olha só como sai fácil. Peguei um prato para servir, mas eu ainda tenho que remover o fundo da forma. Então, com uma espátula, eu solto e retiro a plaquinha do fundo. E olha que torta linda! Eu vou tirar uma fatia para vocês verem como ficou.
E olha que fatia deliciosa! Alguém quer um pedaço? Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita e se vocês gostaram desse vídeo, já deixe seu like e deixe nos comentários se vocês vão fazer essa deliciosa torta. E também compartilhe com seu amigo que adora receitas natalinas. Um beijo e até o próximo vídeo!